Olá pessoal, então vamos dar continuidade aí, né? Olha só, o ativo, recursos controlados, decorrente de eventos passados, que se espera que gere o quê? Benefícios, né? Normalmente ali dentro estão o quê? Os bens, os direitos lá da empresa. Eu poderia até falar, né, que ali dentro estão os direitos reais e os direitos pessoais. Os direitos reais recai sobre bem e os direitos pessoais são aqueles valores a receber. Beleza. Então a gente viu que ele é dividido em ativo circulante, certo? E o ativo não circulante. Vamos falar um pouquinho mais aí de algumas contas aí do ativo circulante para você se familiarizar. A gente falou que aqui nós temos o disponível. O disponível, você já sabe, dinheiro em caixa, banco, aplicações de liquidez imediata, tudo isso aí. Mas a grande coisa é o que é, né? Aqueles direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Ô Silvio, que direitos são esses? Eu te falei que ali pode ter direitos reais e direitos pessoais, né? Direitos reais recai sobre bens, né? Estoque de matéria-prima, de mercadorias, produto em elaboração, tudo isso vai estar ali nos direitos realizáveis, mas aqui também vai estar, ó, duplicatas a receber, certo? Duplicatas a receber. Aqui vão ter também notas promissórias a receber. Aqui nós teremos também, por exemplo, impostos a recuperar, certo? Impostos a recuperar. Ok, Silvio. Então, pessoal, olha só, né? O que é uma duplicata a receber? Para a gente entender logo isso aí, né? Duplicata é um título de crédito de natureza comercial. Quem emite a duplicata é o credor, é quem tem esse valor que a receber, certo? Quem emite a duplicata é quem tem o valor a receber. Quem aceita a duplicata é quem tem a duplicata o que a pagar. Então, duplicata a receber é sinônimo, né, de duplicatas emitidas, sinônimo aí também de clientes, certo? Clientes, duplicata a receber, né, duplicatas emitidas. Título de crédito de natureza comercial. A nota promissória a receber, isso é um título de crédito de natureza financeira decorrente de um empréstimo. Quem emite a nota promissória é quem é o devedor. Então, uma nota promissória a receber é a mesma coisa de uma nota promissória o que aceita, diferente da duplicata. E uma nota promissória a pagar é a mesma coisa de uma nota promissória emitida, certo? Então aqui dentro do ativo, pessoal, olha só, fique esperto. Toda vez que você tiver determinadas situações, tiver uma situação assim, a receber, a recuperar, a receber, a recuperar, se liga, isso aí é o quê? É conta de ativo, né? Uma coisa boa, é um verbo bom, conta de ativo. Agora, se você tiver aqui, a pagar, certo? A recolher. Isso aqui são verbos que geram o quê, pessoal? Que eles representam obrigação. Então, se representam obrigação, vai estar aonde? No passivo, certo? Então, você pode ter lá empréstimo, financiamento, impostos a recolher, duplicatas a pagar, nota promissórias a pagar. Tudo isso aí vão ser contas de passivo, certo? O PL, nós vamos ter aqui no PL o capital da empresa, certo? O chamado capital social. O capital social é o valor que os sócios se comprometeram a entregar. Esse capital social ele pode ter diversos nomes, capital social, capital nominal, capital inicial. Significa capital também subscrito, é o capital que está escrito no estatuto. Muitas vezes ele, né, se comprometeram a entregar 100 mil, mas não entregaram todos 100 mil. Ah, certo, Silvio, só entregaram, por exemplo, 30 mil, falta entregar 70. Ah, então essa conta capital social, ela vai vir aqui diminuída, ó, pela essa conta capital a integralizar, que é justamente dizendo, ó, o capital social, o capital que está escrito no estatuto de 100 mil e falta integralizar ainda 70 mil. Então aqui, ó, que isso não vem escrito, mas isso você chega à conclusão. Olha para entender logo esse negócio do capital aqui, ó. Capital social 100 mil, foi que os sócios se comprometeram a entregar. Esse é o capital dito, capital subscrito, o capital que está escrito no estatuto. Silvio, mas os sócios, eles só entregaram quanto? 30 mil. Então eles faltam integralizar quanto? 70.
Aí, por dedução, você acha o valor do capital realizado, que é 30 mil, que esse que é o capital contábil, o capital que de fato existe. Eles se comprometeram a entregar 100 mil, mas ainda falta entregar 70. Então, só entregaram 30 mil. Ah, Silvio, pode integralizar qualquer valor? Pode integralizar 10%, né? O mínimo que você tem que integralizar, 10%. Pode ser em dinheiro, pode ser em bens, né? Pode ser feita essa integralização aí. Aí você tem o chamado capital realizado, que isso não vai aparecer lá na estrutura lá do patrimônio, né? A gente chega a essa conclusão. Mas o que vai vir lá quando você pegar um balanço, pegar um jornal, pegar um balanço, vai estar lá capital social 100 mil menos essa parcela aí do capital integralizar de 70 mil. Perfeito, né? Ok, Silvio, então aí a gente já vai começando a ter noção aí do ativo e passivo. E a grande coisa é a gente trabalhar, porque contabilidade você tem que saber contas. Porque depois que você sabendo contas, sabendo o saldo das contas, aí vai ficar fácil, porque a gente vai começar a fazer lançamento e vai embora. Certo? Agora temos que saber conta. Você tem que bater no olho, saber se aquilo vai ser uma conta de ativo, passivo, PL, receita e despesa. Certo? Beleza. Então, as contas de receita e de despesas, elas são de acordo com o fato gerador. Né? Então, por exemplo, se você pega, olha só, pessoal, você tem uma receita, por exemplo, de vendas. Você tem uma receita de vendas. Se você teve uma receita de vendas, se você pegou e recebeu, aqui ocorreu o fato gerador. Você entregou a mercadoria, a tradição. Se você recebeu aqui, beleza, né? Já recebeu a venda. Mas se não recebeu essa receita de vendas, isso vai gerar o quê, Silvio? Se houve o fato gerador e você vai receber na frente, né? Isso vai gerar um direito. Se houve a venda e você não recebeu, isso gera um direito, você vai ter um valor a receber. Isso vai gerar o quê? Um ativo. Agora, se você receber um valor antes de acontecer o fato gerador, uma receita antecipada de venda. Essa receita antecipada de venda, ela também recebe o nome, ó. Adiantamento, né, de clientes. Silvio, clientes é uma conta do ativo. Beleza, porque você vendeu e não recebeu. Tá aqui, ó, clientes. Tá aqui, ó, clientes. Você vendeu e não recebeu. Vai receber pós-venda. Clientes. Agora, se você recebeu e não entregou a mercadoria ainda, olha só, raciocina comigo. Eu recebi. É uma receita antecipada de venda, ou seja, é um adiantamento de clientes. Recebi, mas não entreguei a mercadoria, eu vou ter uma obrigação. Eu vou ter uma obrigação de entregar a mercadoria. Certo? Eu vou ter uma obrigação. Isso eu vou ter obrigação. Obrigação é o quê, Silvio? Obrigação é passivo, né? Então, adiantamento de clientes é uma conta de quê? É uma conta de passivo. Então se liga aí, ó, adiantamento de clientes passivo, clientes ativo. O que é que significa cliente? Você vendeu e não recebeu. Adiantamento de clientes, você recebeu, mas não entregou ainda a mercadoria. Certo? Beleza, né? Aí nós temos as receitas. E as despesas, pessoal, também de acordo com o fato gerador. Né? Se aconteceu o fato gerador, por exemplo, de uma despesa de energia, você pagou aquilo ali, morreu a despesa, acabou ali, né? Aconteceu e pagou. Mas olha só, e se acontecer a despesa e você não pagar depois, ó, pagamento após o fato gerador. Ó, se aconteceu a despesa e eu não paguei, eu vou ter o quê? Uma obrigação, Silvio, eu vou ter uma despesa a pagar. Então, se aconteceu a despesa e eu não paguei, gera uma obrigação, isso gera o quê? Um passivo. Certo? E se eu paguei a despesa antecipadamente, paguei antes da ocorrência do fato gerador, paguei a despesa antes, vai me dar o quê? Vai me dar um direito, Silvio. Isso vai me dar um ativo. Certo? Então aí a gente já vai começando a se familiarizar com as contas de receita, com as contas de despesa, que isso, né, vai ser a base que a gente precisa aí para a contabilidade. Né? Fato gerador, né, que vai caracterizar a receita e despesa. Aí, pessoal, toda receita que a gente tiver, toda receita, certo? Ela vai ter um impacto no PL. Toda receita vai aumentar o PL. Toda, Silvio, toda. E toda despesa, certo? Toda despesa, ela vai diminuir o PL. Silvio, me explica isso, Silvio, por que a receita aumenta o PL e por que a despesa diminui o PL? Quando tem uma receita, você vendeu mercadoria. Ou você vai receber, se você recebe, faz o quê?
aumenta a caixa. Ou então, se você não receber, vai aumentar o quê? O saldo de sua conta clientes. Então, toda a receita, ó, ela vai aumentar lá o ativo. Se aumentou o ativo sem ter influência no passivo, o que é que vai acontecer com o PL? O PL vai aumentar, certo? Toda a receita, porque uma receita ou você recebe, aumentou caixa, ou vai ficar com valor a receber, aumentar clientes. Então, toda a receita vai aumentar o PL. Toda despesa diminui o PL. Porque quando você tem uma despesa, ou você paga, logo o valor do caixa faz o quê? Diminui. Se o ativo diminuiu, né? E o PL, o passivo não se alterou, pessoal, o ativo diminuiu, o passivo não se alterou, significa que houve o quê? Uma redução no PL, né? O ativo diminuiu, PL é ativo menos passivo, o passivo não se alterou, vai diminuir o PL. Ou então, pessoal, a despesa ela pode gerar um aumento do passivo, por exemplo, você ficar com a dívida com o fornecedor, né? Você comprou, não ficou com a dívida lá com o fornecedor, e isso vai fazer com que o PL diminua. Certo? Então, olha só, a despesa ou ela diminui ativo ou ela aumenta passivo. Logo o PL vai diminuir. Despesa ou, né, diminui ativo, aumenta passivo. Então, despesa, põe uma coisa na tua cabeça, despesa sempre vai diminuir PL. Receita sempre vai aumentar o PL, certo? E despesa diminui e receita sempre aumenta o PL. Ok, daqui a pouco a gente fala um pouco mais aí dessa coisa das receitas e despesas para a gente identificar, mas a gente vai ter que saber o saldo de contas. E isso aqui é uma das principais coisas de contabilidade. Como assim, Silvio? A gente tem aqui, né? A gente tem aqui o ativo, a gente tem aqui o passivo, a gente tem aqui o PL. Aí o ativo eu te falei, com a conta básica do ativo é a conta clientes e uma conta básica do passivo é a conta fornecedores. Aí isso aqui é importantíssimo, o saldo de contas, né? O saldo das contas. Então, para você verificar um saldo de uma conta, você tem que se abster da coisa patrimonial e prestar atenção na conta. Quando você tem aqui clientes, né, eu quero saber o saldo da conta de ativo, o saldo da conta de passivo, de PL, de receita e despesa. E isso aqui, entenda esse negócio agora, que você vai voar abaixo em contabilidade. Clientes, você tem aqui clientes A, né, a empresa tem a receber 10 mil, cliente B, a empresa tem a receber 20 mil. Fornecedores, X, a empresa é o quê? Fornecedores têm uma dívida a pagar de 30 mil, e com Y tem uma dívida a pagar de 40 mil. Vamos lá. Então, eu lhe falei, para você saber o saldo da conta, esqueça que o ativo é bom e tudo, preste atenção na conta. Pessoal, ativo, tem lá clientes A 100 mil. Analise a conta. Cliente A é o quê? É um devedor da empresa. Cliente B é um devedor da empresa. Esses valores aí, economicamente, são créditos da empresa. É a parte boa. Agora você tem que se abstrair da coisa patrimonial e prestar atenção na conta. Cliente A é um devedor da empresa, cliente B é um devedor da empresa. Então isso significa que no ativo estão os devedores da empresa, certo? Por quê? Porque você tem que abstrair da coisa patrimonial e econômica e prestar atenção na conta. Então no ativo estão os devedores da empresa. Por isso que as contas do ativo... as contas do ativo, elas têm saldo o quê, Silvio? Elas têm saldo devedor. Por que as contas do ativo têm saldo devedor? Não quero que você diga que ativo é devedor, não, certo? Ativo é a parte boa, é a parte positiva. Agora, quando você vai verificar o saldo da conta, você esquece a coisa patrimonial e tem que prestar atenção na conta, certo? Então, ali no ativo estão o quê? Os devedores da empresa. Então, as contas do ativo têm saldo devedor. Bota isso aí. As contas do ativo têm saldo devedor. E as contas do passivo? Vamos lá agora olhar o passivo. Fornecedores. Fornecedores, pessoal, é um valor que a empresa tem a pagar. Fornecedor X, fornecedor Y, né? Então é uma dívida da empresa, Mas aí que tá, você tem que prestar atenção na conta, certo? Fornecedor é o quê? É um credor da empresa. Então no passivo estão o quê? Os credores da empresa. Então por isso que o saldo das contas do passivo, elas têm saldo o quê? Elas têm saldo credor. As contas do passivo têm saldo credor,
Certo? Por quê? Porque ali estão os credores da empresa. E no saldo de conta, eu não tenho que me atentar para coisa patrimonial, não. Eu sei que ativo é direito, eu sei que passivo é dívida. Mas eu tenho que prestar atenção na conta. As contas do ativo, no ativo estão os devedores da empresa. Portanto, as contas do ativo têm saldo devedor. No passivo estão os credores da empresa. Portanto, as contas do passivo têm saldo credor. Certo? Então, aqui a gente já viu que esse PL também estão os credores da empresa, portanto, as contas do PL também têm saldo o quê? As contas do PL também vão ter saldo credor. Então, já sei, contas de ativo tem saldo devedor, porque o ativo é ruim? Não, porque estão os devedores da empresa. Conta do passivo, saldo credor, porque estão os credores da empresa. PL, saldo credor, porque os credores lá da empresa, os sócios lá. E as contas de receita e de despesa? As contas de receitas, elas vão ter sempre... certo? Saldo que? Saldo credor. E as contas de despesas, certo? Elas vão ter sempre saldo devedor. As contas de receita, saldo credor. E as contas de despesa, saldo devedor. Importantíssimo isso aí, né? Então, o que é que tem saldo credor e o que é que tem saldo devedor? As contas do ativo têm saldo o quê, Silvio? Devedor. E as despesas têm saldo devedor. O que é que tem saldo credor? Né? As contas de passivo, de PL e as receitas. Isso vai ser básico, né, do corolário das, né, que nós vamos ter. Né? É o que, Silvio? A gente vai ver que, né, a gente tem, ó, que o ativo é igual, essa é a equação fundamental da contabilidade, passivo mais PL. Certo? Então aqui você vai ver o ativo, a gente viu que as contas do ativo tem saldo o quê? Devedor. E o passivo mais PL tem saldo o quê, pessoal? Credor. Certo? E aí o que é que acontece? Isso é o básico, ó. Que o débito na contabilidade vai ter que ser igual a quem? O crédito. Que o ativo, as aplicações, tudo vai ser base, vai ser igual a quem? Passivo mais PL, as origens. Certo? E isso, inclusive, a gente pode aumentar, né? Aumentar de que forma? Aqui a gente só colocou as chamadas contas patrimoniais, ativo, passivo e PL, mas a gente pode colocar isso como resultado. Ativo mais despesas, aumentar essa equação aí, vai ser igual a passivo mais PL mais receita, certo? Ou seja, isso aqui nós temos o que, Silvio? As aplicações e aqui nós teremos as origens. E a contabilidade é isso, pessoal. A contabilidade é equilíbrio. Origens tem que ser igual a quem? Aplicações. Certo? Origem tem que ser igual a aplicação. E o que é que nós temos de origem? Né? Passivo, PL e receita são origens. E o que é que nós temos de aplicações? Ativo mais despesa. Certo? Isso vai ser base para tudo que nós vamos precisar aí. Então já sei que as contas do ativo têm saldo devedor, as contas do passivo têm saldo credor. Né? As contas de despesa, saldo devedor, as contas de receita, saldo credor. Mas existem contas, pessoal, que muitas vezes estão no grupo e não obedecem o saldo das contas do grupo. Por exemplo, nós podemos ter aqui clientes no valor de 100 mil, certo? E esses clientes, a gente tem, espera que isso aqui vai gerar, né, 100 mil de benefícios, espera. Mas muitas vezes a gente tem um histórico que não recebe uma parte disso aí. Ou seja, a gente estima que um valor disso aqui vai ser perdido, certo? Então a gente vai constituir uma perda, ou seja, eu te falei o quê? Que o ativo ele tem que estar registrado com o valor que ele vai gerar benefícios. Então muitas vezes se eu estou aqui imaginando que daqueles 100 mil eu tenho um histórico que 3 mil não receba, então na realidade meu ativo ele não tem que valer 100 mil, ele tem que diminuir ele aqui de 3 mil, ele tem que valer quanto, Silvio? Ele tem que valer 97 mil. Certo, então quer dizer que essa conta aqui, ela ficou com um valor diferente, ela diminuiu o grupo de contas, foi. Essas aqui são chamadas contas retificadoras. Elas estão dentro do grupo, mas elas não aumentam, elas diminuem, elas retificam, certo? Aí a gente vai ter as contas retificadoras do ativo, as contas retificadoras do passivo, as contas retificadoras de PL, certo? Elas estão dentro do grupo, mas elas têm o quê? Sinal contrário. Então o que é que significa? As contas do ativo têm saldo devedor, mas as retificadoras do ativo funcionam de forma diferente, elas terão um saldo o quê? Credor. É igual aquela conta de PL que eu te mostrei nesse instante, aquela conta de capital a integralizar. Lembra que era aquela parcela que os sócios faltam
integralizar, faltava integralizar. Então você tem lá capital subscrito de 100, mas eles faltam ainda colocar 70 mil. Capital integralizar é uma conta retificadora de quem? É uma conta retificadora do PL. Beleza? Então aí a gente termina mais um bloco e a gente vem aí com mais blocos já aí para a gente, né, jogar duro aí nessa prova. Até já!